Olá pessoal, estamos dando início a mais um vídeo da série Desmistificando Fusões e Aquisições. Meu nome é Eduardo Braia, eu sou um deal maker, especializado em operações de compra, venda e fusão de empresas e também captação de recursos para empresas. Hoje a gente vai explicar como funciona um processo de aquisição de empresa. E para isso eu vou trazer uma transação como referência que aconteceu recentemente, que envolve dois grupos super interessantes, super legais, que todos adoram e que trazem as melhores memórias possíveis. Um deles é a Cacau Show, outro deles é o Play Center. A Cacau Show, no dia 20 de fevereiro desse ano, 2024, anunciou publicamente a compra do Play Center com vários objetivos para esse movimento. A Cacau Show pretende oferecer para o seu público não só um maravilhoso chocolate, que já faz há muitos anos, de uma forma brilhante, mas também experiências novas. E não poderia ter feito uma escolha melhor do que a aquisição do Play Center, que já povoa o imaginário de gente de gerações anteriores e das novas gerações também. Com certeza vai ser uma transação que vai trazer muita alegria, vai trazer grandes momentos para todo esse público de todas as gerações. O anúncio dessa transação aconteceu no dia 20 de fevereiro desse ano, quando o Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show, quando ele estava lá no Playland, aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo, colocou para o público que teria adquirido o Play Center para poder expandir a sua marca, os seus produtos, levando aos seus clientes uma experiência muito diferenciada e diferente de todos os outros concorrentes do seu setor. Vamos agora olhar para a transação, como ela funciona. De um lado, uma parte, Alexandre Costa, sócio fundador da Cacau Show. Do outro lado, Marcelo Gutglass, fundador do Play Center, junto com os investidores que fazem parte do grupo deles. Falando um pouco da história, o Play Center foi fundado 43 anos atrás pelo Marcelo Gutglass. O Play Center, que é um parque de diversões que fica localizado aqui em São Paulo, ele foi o ícone de entretenimento durante décadas e décadas e décadas, sendo pioneiro nesse tipo de atividade, nesse tipo de ambiente aqui no Brasil. O Marcelo Gutglass passou por momentos de altos e baixos, o parque sofreu durante um bom tempo grandes dificuldades financeiras, se recriou e nesse momento tem a oportunidade de levar esse legado de gerações para frente por meio dessa parceria, dessa venda para o Grupo Cacau Show. Já o Grupo Cacau Show foi fundado pelo Alexandre Costa em 1988 e cresceu muito, muito, muito. O Alexandre Costa, ele recebeu um primeiro pedido que ensejou a abertura da empresa e o começo dos negócios de uma quantidade significativa de ovos de Páscoa, mas com o seu talento empreendedor, o seu talento agregador, o seu talento de agregar recursos e empreender de uma maneira muito agressiva fez com que 20 anos depois, em 2008, Cacau Show fosse considerada a maior rede de chocolates finos do mundo. A partir daí, vários movimentos de expansão fizeram com que a Cacau Show chegasse ao momento atual, presente em muitos e muitos estados do Brasil e localidades, e agora busque a construção desse novo momento da empresa, começando esse movimento com a compra do Play Center, e provendo experiências como algumas empresas lá do sul do Brasil fazem na cidade de Gramado, na cidade de Canela, atrelando o entretenimento ao consumo do chocolate. Algo que, para a envergadura de um grupo como o Cacau Show, pode ensejar um movimento nunca visto nesse setor até os dias de hoje. Como funciona num processo de aquisição de empresas, o movimento teria que ter começado por alguma das partes. Começou pelo Alexandre Costa, que olhou para o Play Center e identificou uma oportunidade de expandir seus negócios para um outro setor. Considerando isso, ele encontrou o fundador do Play Center no momento em que ele procurava uma captação de recursos para poder manter o seu negócio ativo e também, de alguma forma, buscar algum tipo de diferenciação com relação a outros ambientes de entretenimento que já existem aqui no Brasil, como, por exemplo, o Beto Carreiro, como o Hopi Hari, entre outros que já estão em atividade aqui no Brasil. Então, esse encontro foi perfeito entre eles, mas foi motivado inicialmente por uma das partes, no caso, a Cacau Show.
Para aqueles analistas de M&A que gostam de saber volumes financeiros de transações, a gente está falando de uma aquisição feita por uma empresa, Cacau Show, que faturou recentemente, nos últimos números pesquisados, perto de 7 bilhões de reais, contra um Play Center que teve como último número relevante faturado 100 milhões de reais. Então, realmente, é uma aquisição de uma empresa de um porte médio por uma empresa de porte titânico no mercado, o que vai fazer com que esse investimento feito no Play Center capitalize muito o faturamento e a percepção de valor, principalmente do lado da Cacau Show. Sempre quando existe uma aquisição buscando a diversificação, uma vez bem sucedida a iniciativa, e quando a penetração nesse novo mercado acontece da forma planejada, traz uma percepção de valor muito grande para a empresa que adquiriu a outra. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos para que a gente consiga ver o resultado efetivo desse grande processo que está sendo feito agora. Colocados os números, colocados os participantes, explicada a modalidade de M&A, no caso, uma aquisição. Como é que funciona um processo de aquisição de empresas? Eu vou contar para vocês esse processo em algumas etapas. São 10 as etapas que normalmente a gente observa num processo de aquisição de empresas. Algumas delas, às vezes, ultrapassadas pelos próprios donos, quando conduzem pessoalmente alguns desses movimentos. Mas em 10 passos, uma fusão ela consegue ser iniciada de uma forma estratégica e concluída de uma forma absolutamente completa. A primeira fase de um processo de aquisição é o desenvolvimento de uma estratégia de aquisição. Normalmente parece que é muito óbvio, que é muito simples, vou comprar a empresa tal, mas existem várias maneiras de fazer essa compra. Vale uma compra, como a gente costuma dizer em alguns setores, em que a compra simplesmente traz uma empresa para dentro e a empresa desaparece dentro de um conglomerado grande. A gente diz que é como na biologia, quando acontece uma fagocitose, entra uma empresa lá para dentro que desaparece com o tempo. Não é esse o caso. O Play Center, ele representa uma marca que já está no imaginário de muita gente e é uma marca que vai ser não só preservada, como explorada para gerar valor para o novo negócio. Então, essa estratégia de aquisição, ela mostra quais são os melhores caminhos, até para que, numa abordagem, isso seja colocado para o outro lado de uma maneira que o outro lado tenha os seus interesses e os seus valores preservados. Nesse caso, essa estratégia de aquisição também, normalmente em processos de aquisição, passa por uma deliberação. É uma compra com capital? É uma compra com troca de participações? É uma compra alavancada com o dinheiro que vai ser buscado no mercado para fazer os pagamentos para a empresa, para a empresa que é vendida? Como que isso acontece? Então, nessa primeira etapa, é desenhado o modelo de aquisição. A segunda etapa, ela é a definição do critério de busca. Que alvos eu vou buscar? Imagino que o Alexandre Costa deve ter considerado outros ambientes similares ao Play Center para poder colocar uma proposta. Por que não o Hopi Hari? Por que não o Beto Carreiro? Por que não outros lugares longe aqui desse grande centro que é São Paulo? Por que aqui em São Paulo? Então, essa estratégia de busca que define quais são os potenciais alvos, e olha, pessoal, normalmente não é um alvo só. As tentativas de negócios e os modelos de negócios, eles variam de alvo para alvo, mas alguns são considerados. Dificilmente um movimento de uma empresa do tamanho da Cacau Show, ela focou exclusivamente em um alvo quando a iniciativa era realmente prover uma experiência diferenciada para os seus consumidores. Então, certamente, esse critério de busca é muito importante e ele passa por tamanho do negócio, quem são os sócios do negócio, quais são as políticas, quais são os números, quanto eu posso investir, como é que eu posso pagar. Existem contingências trabalhistas, fiscais, legais, que devem ser consideradas. Existe um risco reputacional no alvo. Então, tudo isso, com certeza, foi considerado nessa segunda etapa. A terceira etapa é a busca pelos alvos. E essa abordagem, pessoal, muitas vezes, ela não é conduzida pelos donos das empresas. Nessa hora, o dono que normalmente conduz um negócio muito grande, ele prefere já contratar uma boa assessoria financeira que vai fazer, além da análise de riscos e oportunidades
no viés de negócios, também tem uma equipe muito hábil na abordagem aos donos dos potenciais alvos. Eu trabalho com isso e costumo dizer que a abordagem a donos de empresas normalmente deve ser feita pelos sócios das empresas. Não é um trabalho que você varre o mercado mandando mensagens, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja contatos de cortesia feitos por analistas ou por pessoas com pouca experiência. Você acaba sendo o interlocutor do dono de um grande comprador e deve tratar no mais alto nível com o potencial alvo, com todo o respeito e com toda a estratégia para poder ser colocada na mesa e bem recebida. Então essa abordagem normalmente dura várias semanas, às vezes alguns meses, para que todos os potenciais alvos sejam abordados de uma maneira absolutamente profissional. Depois dessa abordagem, a gente colhe as devolutivas. Já fiz isso dezenas de vezes. Essas devolutivas, elas vêm carregadas com um modelo de negócio que interessa para o outro lado. De novo, a gente sempre costuma dizer que um bom profissional de M&A e mais ainda um deal maker, que é aquele que faz o negócio acontecer, ele precisa saber negociar não em termos de posições, mas em termos de interesses. Negociar como compor interesses. E há várias maneiras de fazer uma composição de interesses. Negociar posições significa negociar valor, negociar percentuais de participação. E normalmente negociações que vão só para esse lado numérico tendem a ser muito difíceis e muito desgastantes. Essas negociações, de novo, normalmente são feitas por profissionais das assessorias financeiras contratadas por ambas as partes, tanto pelo lado vendedor quanto pelo lado comprador. Imagina no caso do Play Center e no caso da Cacau Show, se os próprios donos estivessem à mesa negociando exaustivamente essas condições e os seus interesses. Cacau Show é uma empresa que fatura 7 bilhões de reais. Como é que funciona quando o dono sai da liderança da sua empresa para tratar de uma aquisição de uma empresa de 100 milhões de reais? Vocês concordam comigo que a melhor função que um dono de uma empresa pode ter é conduzir o seu próprio negócio, especialmente considerando que uma aquisição leva muitos meses para ser concretizada e até o momento de assinatura do contrato e mais, até o closing do negócio, tudo pode acontecer e a operação pode não acontecer. Isso gera frustrações, isso pode trazer graves problemas para os donos das empresas caso eles percam os olhos e as atenções dos próprios negócios e eles entrem numa negociação que com certeza eu garanto para vocês, como deal maker, que é cheia de altos e baixos, picos e vales. Com certeza, o dono do Play Center já viveu esses altos e baixos na própria história do Play Center e com certeza o Alexandre Costa, dono da Cacau Show, também, porque ele já fez negócios de todas as naturezas, ele começou a trabalhar muito cedo e nessa vida empreendedora, com certeza, para ele alcançar esse posto de titã do mercado, ele já passou por tudo isso e ele conhece muito bem os riscos e as oportunidades dele estar à frente diretamente de uma negociação como essa. A etapa 5, depois de sentido fit, sentido que os interesses podem ser compostos. A etapa 5 é o valuation das empresas, análise do valor do negócio. Com certeza, não basta saber o faturamento do Play Center para colocar um preço no Play Center. Vai ter que ser feita uma análise ampla. Vão ter que ser recebidos os números, projetados os resultados na visão do vendedor, e é na visão do vendedor que o comprador define quanto ele deve pagar ou não por um negócio. Esse ponto é super relevante, pessoal, porque quanto vale um negócio? Normalmente, eu sou procurado para fazer a avaliação de uma empresa. Mas a empresa ela tem vários valores possíveis. Existe um valor para o vendedor, existe um valor para o comprador. Para o vendedor é o que ele consegue fazer com aquele negócio se ele estiver sozinho do jeito que ele está hoje. Qual é a projeção de resultado deles? A gente já falou em vídeos anteriores que as técnicas de valuation elas passam normalmente por 3 formatos em empresas maduras como essa. Fluxo de caixa descontado, método tradicional, operações similares no mercado e empresas comparáveis guardadas as proporções de tamanho. Feito isso, nunca é definido um valor único para a empresa.
É definido um intervalo de valor que, na visão do vendedor, faz sentido para ele. E na visão do comprador? Na visão do comprador, ele vai falar, bom, se para o vendedor a empresa vale 50 milhões, na minha mão, com as sinergias que eu vou trazer, com a percepção de valor que a minha marca leva para a marca dele, a empresa que eu estou pagando 50 milhões entrando na minha, ela vale 100 milhões. Essa percepção de ganho é um dos maiores, se não o maior motivador para um processo de aquisição, principalmente sabendo dos trabalhos exaustivos que são necessários depois da aquisição para você fazer a integração da empresa e da cultura e das pessoas dentro do seu próprio negócio. Então, essa etapa de avaliação, ela acaba sendo muito importante dentro da negociação entre as partes para que o negócio se viabilize. Essa avaliação ela não é tão rápida porque ela depende de muitas informações do lado do vendedor, que vai fazer a sua própria avaliação, e também do lado do comprador, que precisa desses elementos todos para passar para os seus técnicos e especialistas. Feita a avaliação, que é a quinta etapa, vamos para a sexta etapa. A sexta etapa é a etapa da negociação. Ok, agora nós vamos cruzar os interesses. E negociação não é só de valor. Negociação é da permanência do vendido dentro da empresa. Ele vai permanecer como consultor? Ele vai continuar conduzindo o negócio? Ele vai ter algum earn-out, que a gente costuma dizer, que seria, e se ele promover dentro da nova empresa grande um crescimento da empresa dele, favorecendo e colaborando com o movimento? Ele ganha alguma coisa a mais por isso? Por quanto tempo ele vai ficar? Existe uma cláusula de não competição, quer dizer, o vendedor vende a empresa dele e não pode competir mais nesse mercado por algum tempo. Como é que ele fica nessa? Então, tudo isso envolve essa sexta etapa, que é a etapa de negociações. É uma etapa importante, muito relevante, que precisa ser muito bem amadurecida para que a transação ela funcione bem. Fecharam os termos. Normalmente, nessa etapa, pode ser colocada uma oferta do comprador para o vendedor, e essa oferta ela pode ser vinculante ou não vinculante. Vinculante ou não vinculante, essa oferta ela vai trazer os principais termos e condições que já vão ser considerados no contrato, que vai ser produzido logo depois. Terminada a sexta etapa de negociações, começa a sétima etapa, importantíssima, que é a etapa de diligência. Na diligência entram os contadores, os administradores e os advogados de lado a lado para analisar a transação. No caso, a empresa adquirida, ela fornece as informações para que alguns escritórios contratados pelo comprador façam essas análises. Normalmente um escritório de contabilidade especializado nessa parte de fusões e aquisições, e também um escritório jurídico principalmente voltado para a área tributária, para a área trabalhista, para a área contenciosa, para dimensionar os riscos potenciais que a empresa a ser adquirida pode trazer para a empresa que está comprando. Então, a diligência ela pode levar 1 mês, 2 meses, vários meses, dependendo da complexidade, e a diligência ela vai trazer um relatório que pode afetar as condições estabelecidas naquela oferta que foi colocada antes do início da diligência. Então, por isso é importante, a diligência ela termina com números que vão ser reproduzidos no contrato de compra e venda que vai ser elaborado logo depois. Oitava etapa, importantíssima, é justamente a elaboração do contrato de compra e venda. SPA, Share Purchase Agreement, é a etapa onde tudo vai ser colocado no papel. Todas as condições vão ser colocadas no papel, todos os compromissos já assumidos e compromissos futuros vão ser colocados no papel. Esse contrato, ele prevê obrigações para ambos os lados, como por exemplo, o imóvel envolvido nisso vai ficar com quem? Vai ser comprado pelo comprador ou ele vai ficar preservado com o vendedor e vai ser alugado para o comprador? O vendedor, ele vai funcionar como consultor da nova empresa durante um tempo? Como é que é o contrato dele? A frota de veículos, como vai ser? As licenças ambientais e de operação, elas vão ter que ser obtidas e ou transferidas. Vamos fazer isso? Vão ter algumas obrigações de ambas as partes, de transferência de cotas, de apresentação de documentos e certidões. Tudo isso vai estar previsto no contrato de compra e venda
como condições precedentes, que uma vez cumpridas o negócio está fechado. Nona etapa, a festa, aquele dia em que o contrato é assinado. Todo mundo comemora, todo mundo fica feliz, todo mundo celebra que o negócio efetivamente aconteceu, mas o negócio não foi concluído ainda. É um marco que deflagra a obrigação das partes de cumprirem as condições precedentes. Cumpridas todas as condições precedentes, a gente alcança uma 10ª etapa, que é o closing do negócio. O closing do negócio é quando o negócio está fechado. O negócio está fechado é dinheiro trocado, participações transferidas de uma parte para outra, aí sim o negócio está concluído. Aqui no Brasil, em algumas transações que envolvem empresas com grande relevância em determinados setores, ainda tem uma etapa que é passar pelo CADE, que é o órgão brasileiro que regula concorrência e competitividade e que muitas vezes pode interpor num processo de aquisição algumas regras, algumas disciplinas que devem ser cumpridas depois para viabilizar o negócio. Esse órgão ele pode inviabilizar um negócio ou pode impor restrições severas que pode levar as partes a repensarem a viabilidade do negócio. Obviamente que no caso da Cacau Show e do Play Center, esse órgão não tem onde agir na medida em que a gente está vendo uma compra de um ativo de uma empresa que é de outro mercado por uma empresa do setor alimentício que está fazendo simplesmente uma diversificação de produtos e de canal de vendas e diversificação estratégica ao adquirir o Play Center. Bom, espero que esse caminhar das 10 etapas, ilustrado por essa transação super simpática, super bacana, que alegra a todos, porque o Play Center vai ser revitalizado e logo logo vai estar disponível com mais atrações, atualizado, o que com certeza vai trazer muitos novos frequentadores, vai trazer riqueza, vai trazer novos empregos aqui para a região. Então, com certeza, é uma transação que todo mundo torce para que dê certo. Espero que tenha ficado claro como é que funciona um processo de aquisição. Se você, especialista em M&A, se você, deal maker, se interessa por esse tipo de assunto, siga aqui o nosso canal, vou trazer mais conteúdos relativos a esses movimentos estratégicos e, com certeza, de novo, são movimentos que não funcionam só para grupos bilionários como a Cacau Show, comprando uma empresa que fatura centenas de milhões, como é o caso do Play Center. Isso vale para negócios pequenos e um bom deal maker, ele tem que saber como aproveitar esse conhecimento do processo para poder fazer, viabilizar e efetivar grandes negócios. Obrigado pela audiência e continuem nos seguindo.